Hi guys, aqui é a Teacher Elora. E aqui é a Teacher Marta. E no vídeo de hoje a gente vai conversar com vocês sobre como que é essa relação de se aproximar dos alunos ou não se aproximar, se isso é bom, se isso não é. Vamos dividir um pouquinho a nossa experiência com vocês. Se a gente para pra pensar, historicamente, o professor sempre teve uma posição de autoridade, né? E acho que hoje em dia a gente também tem que continuar tendo uma posição de autoridade de, claro, quem tem o conhecimento, né? Quem tá ali liderando a sala de aula, mas muito vem se estudando e se pesquisando sobre como que essa relação humana entre professor e aluno, essa relação afetiva, pode contribuir para a aprendizagem, né? E na sala de aula de línguas, muito, né? Porque a gente lida com sentimentos, lida com atitudes, lida com o que a pessoa é, a identidade dela ali na sala de aula. Eu vejo muito pelo nosso aprendizado na escola que a gente aprendia muito mais com os professores que eram legais e com os professores que a gente tinha mais contato. Então, aquele professor que passava a aula de uma forma diferente, que a aula era legal, a gente se empolgava muito mais para ter aula com aquele professor e a gente prestava muito mais atenção porque sabia que a aula ia ser legal. E com os professores que eram chatos, a gente já nem dava bola porque sabia que a aula ia ser sempre a mesma coisa, né? E esses professores que faziam coisas diferentes, inclusive chamavam atenção por estarem se esforçando em fazer algo diferente, né? Que não era aquela coisa que simplesmente entrava, passava o conteúdo, é mais um dia da minha vida, é mais um trabalho, meio que tratando cada turma como única e especial e mostrando que gostava de estar ali, ou que pelo menos se esforçava para fazer com que os alunos aprendessem. E eu vejo que a gente se aproximar dos alunos é muito importante para que a aula seja uma aula divertida. E antes de a gente começar, no primeiro dia de aula, por exemplo, não tem como a gente fazer uma aula divertida já no primeiro dia de aula sem conhecer os alunos. Às vezes a gente vai chegar super empolgados e os alunos não estão acostumados com aquilo. Por exemplo, é o primeiro dia de aula deles na escola. Eles não vão estar acostumados com um professor que chega lá fazendo uma aula super dinâmica e uma aula super divertida. Então eles podem estranhar aquilo no começo. Ficar um pouco assim, né, aquela questão, meu Deus, o que essa louca tá fazendo? Então eu acho importante, nesse momento, a gente conhecer os alunos e se apresentar para eles de uma forma que eles entendam o que a gente vai passar para eles nesse semestre. Claro que a gente não vai chegar para eles e falar, olha, a gente é meio louca, a gente faz a aula assim e tal. Mas se a gente contar histórias e mostrar como que é a nossa vida, e aos poucos ir introduzindo essas questões, essas partes legais na aula, eles vão se acostumar com a gente e vão gostar mais da aula. Até porque quando a gente pega uma turma, a gente vai conviver com eles o quê? Por um semestre no mínimo, ou por um ano letivo, né? Se for na escola regular. Essa aproximação faz com que tudo fique mais amigável, faz com que tudo fique mais humano. Porque quando a gente se conhece, até começa a entender o que um gosta, o que o outro não gosta, né? A gente começa a entender os gostos e traz até temas e até interesses pra se trabalhar na sala de aula, né? Quando tu conhece teu aluno, vai pensar, vou trazer essa música que gosta, né? Vou trazer esse filme que curte, aquele estilo. Isso faz, inclusive, com que as pessoas se sintam especiais. Quando elas se conhecem e a gente faz o nosso esforço, né, pra agradar, e não, claro, agradar de uma forma boba, assim, não nesse sentido, mas de atingir os interesses, isso acaba trazendo, acho que uma troca muito rica, né, muito válida. Outra coisa que a gente pode estar fazendo para aproximar os alunos é contar um pouco da nossa rotina para eles. O que a gente faz além da sala de aula. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com tradução. Eu contei para os meus alunos que eu fazia tradução e teve um aluno que ficou muito alucinado, assim, tipo, meu Deus, como assim tradução? O que é isso? E ele queria saber e eu acho que foi nesse momento que eu me aproximei mais dele e foi nesse momento que eu atingi ele de uma forma que agora a gente trabalha na sala de aula, eu posso fazer qualquer coisa que eles vão aceitar. Então, mas ele ficou muito empolgado em saber o que era aquilo. Então, outros exemplos que a gente pode estar falando é coisas do dia a dia, assim, se vai pra musculação, se faz aula de dança, se dá aula em outra escola, tudo isso a gente pode estar passando pra eles pra aproximar, pra mostrar que a gente é humano, né? E é muito interessante isso, porque daí eles percebem que a gente tem uma vida pra além da escola, né? Porque eles veem a gente só na escola e pensam que a gente vive para aquilo, mora, né, naquele lugar, e é muito interessante, inclusive porque a gente começa a mostrar para eles um mundo de possibilidades. Eles olham pra ti, tu conta de coisas que tu já fez no passado, de outras profissões, às vezes, que a gente teve, ou dos perrengues que a gente passa, e eles ficam olhando, né, com aquela cara de curiosos, e a partir disso surgem muitas conversas, inclusive sobre carreira, sobre estilo de vida, porque eles começam a abrir o horizonte a partir da experiência do professor. Muitas vezes a gente é responsável por apresentar para eles certos conhecimentos, certos estilos, certas leituras, certos tipos de filme que eles não teriam contato com outra pessoa. Então vai muito além do conteúdo, é muito essa questão de formar cidadãos mesmo, né? Formar pessoas
que vão ter uma vida no mundo, né? A partir da escola. Isso é um pouco perigoso também, porque como a gente acaba sendo um exemplo para os alunos, as nossas opiniões, às vezes, a gente passar a nossa opinião sobre algum assunto pode acabar influenciando na opinião do aluno. E isso a gente pode acabar prejudicando o aluno. Não que a nossa opinião está errada e a do aluno está certa, ou a do aluno vice-versa, né? Mas a gente tem que cuidar um pouco com passar a nossa opinião. Por exemplo, em assuntos mais polêmicos, críticos, como por exemplo, política, religião. A gente tem que cuidar muito com esse tipo de assunto na sala de aula para não acabar mudando o pensamento do aluno, que talvez naquele momento a gente não precisaria estar influenciando nisso. Ele pode ter essa mudança de pensamento em outros momentos da vida, né? E por isso é legal a gente sempre pensar como nosso papel, não de dizer isso ou aquilo, mas de que leve o aluno a pensar, a refletir, né? Eu acho que discussões, enfim, essa troca de ideias é sempre muito legal, a partir do momento que a gente, como professor, se coloca como quem questiona, como, né? Vamos lá, galera, vamos pensar sobre isso, vamos conversar, vamos respeitar, né, todo mundo que pensa do seu jeito e trazer esse momento de discussão em sala de aula, esse momento enriquecedor, né, enquanto pessoas que eles são. Outra vantagem de a gente estar próximo dos alunos e acabar prestando atenção neles é de identificar se o aluno naquele dia não está muito bem ou se ele não vem estando muito bem nas aulas e se aquilo pode ou não ser um problema que a gente precisa alertar ou a coordenação ou a família, né? Então a gente reparar nisso, assim, né? Saber se o aluno está com algum comportamento diferente do que ele costuma ter, se isso é um problema que pode vir da família e daí a gente comunicar a coordenação, ou se é um problema com a escola. Tudo isso a gente pode estar analisando, tendo esse contato com o aluno, né? Isso é bem interessante, porque se a gente parar pra pensar, eles passam muito tempo na escola, né? Seja na escola de idiomas, né, aquelas 2 vezes na semana, ou na escola regular, várias horas por dia. Então acaba que a gente tem um contato bastante privilegiado com eles, de estar ali várias horas na semana, enfim, dividindo, né, a sala de aula, e que acaba sendo um momento legal pra gente conseguir percebê-los. A gente percebe os dias que estão bem, os dias que não estão bem, e fazer com que isso seja de uma forma proveitosa, né? A gente também tem que pensar um pouco no limite dessa amizade com os alunos, né? A gente tem que ter esse contato com eles, mas a gente também não pode ser melhores amigos dos alunos, né? Até porque a gente acaba perdendo um pouco desse posicionamento de ser o professor, de ser um líder na sala de aula, e os alunos acabam perdendo um pouco de respeito com a gente, acabam ficando folgados. Eu já tive casos de aluno que ficou folgado pra cima de mim e eu pedi pra trocar de turma na virada de semestre porque o aluno já tava se passando, né? Então esse talvez foi um erro meu de ter ficado muito, não vou dizer amiga, mas de ter sido muito liberal com ele, de deixar ele fazer o que ele quiser na sala de aula, por exemplo, e isso acabou se tornando um problema. E esse deixar ele fazer o que ele quiser é mais no sentido de deixar ele contar a história quando ele quer contar a história, deixar ele falar quando ele quiser, ou então, se ele quer ir no banheiro, vai a hora que quer, e essas coisas assim, né? Senta em outro lugar, conversa comigo e acaba não chamando tanto atenção no momento que deveria chamar. Porque às vezes a gente também já tá cansado de ficar, fulano, presta atenção, fulano, presta atenção. Ainda mais com esses alunos que já são um pouco mais bagunceiros dentro da sala de aula, né? Porque assim, né, tem uma diferença grande entre a gente estar próximo, se conhecer e isso ser bacana pra sala de aula ou isso atrapalhar. Ao ponto de que muitas vezes os alunos acham que a ideia deles ou o que eles querem fazer na sala de aula, sei lá, quer brincar de tal coisa, se o professor não faz, fica brabo ou fica chateado. Então sempre, né, a gente tem que lembrar que a gente é o professor, a gente é o profissional ali que está trabalhando e que a proximidade para os alunos só tem que vir a contribuir para a sala de aula e não para alguém se sentir no direito, né, de dominar aquele espaço ou de fazer o que quer, na hora que quer, né, como a Elória falou, acabando atrapalhando a sala de aula e desfocando do objetivo que é que eles aprendam, né? Então tudo isso tem que estar trabalhando em favor da aprendizagem e não em favor de que haja alguma disrupção nesse sentido. Essa questão de a gente trazer sempre um jogo para a sala de aula, para ela ficar divertida e trazer atividades diferentes, também acabam prejudicando um pouco quando a gente traz muita coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se em um dia a gente fez uma aula que foi praticamente a aula inteira com jogos, mesmo que a gente estava passando um conteúdo naqueles jogos, às vezes o aluno não entende isso e acha que a gente estava só brincando. Então a gente sempre tem que estar mostrando para o aluno que, a gente está jogando isso aqui, mas a gente está aprendendo isso.
Porque daí na próxima aula ele vai querer, faz aquele joguinho de novo. Não, aquele conteúdo já passou, aquele jogo que a gente fez com aquele conteúdo já foi. Talvez em algum momento a gente jogue de novo para relembrar, mas agora a gente vai aprender isso aqui, a gente vai ver esse conteúdo e talvez fazer outro jogo, outra coisa divertida para ver aquele conteúdo. E isso também os alunos acabam cobrando a gente um pouco, né? E isso é muito interessante, né? Porque, claro, cada professor vai ter seu estilo de trabalho, né? Tem professores que são, muito mais sérios e que, ou às vezes até de uma outra geração, que não vão querer se aproximar dos alunos e tá tudo certo. É o estilo, né, de cada um. Aqui a gente tá falando do nosso estilo, que é essa tentativa mesmo, né? Dessa aprendizagem mais afetiva, dessa busca por um significado ali no aprendizado, e acaba que é sempre um equilíbrio. Um equilíbrio entre, nesse dia foi mais para um lado, né? Deixei mais livre, mas na próxima aula a gente já puxa, já mostra, né, de novo como é que funciona. E a gente vai sentindo com o passar do tempo como que as coisas acontecem. O dia que a turma tá precisando que a gente seja mais tranquila, que a gente seja mais legal, porque eles têm uma vida, eles têm outras disciplinas, né, eles têm as suas vidas pessoais para lidar também. E os dias que a gente sente que, hoje, né, vai ser muita coisa, a gente vai ter que focar, não vai dar tempo pra conversar outras coisas, não vai dar tempo pra jogar, e tá tudo bem. Eu acho que é sempre a gente buscar o nosso estilo nesse equilíbrio, né, entre ser legal, mas também mostrar que somos os professores e que nós comandamos aquele espaço. Então, para nosso special tip de hoje, uma coisa que eu faço muito e que eu acho que tá super certo pra gente se aproximar dos alunos é de contar as histórias da nossa vida, alguma situação que aconteceu com a gente, dramatizando aquilo. Claro que nem todo mundo consegue fazer isso, às vezes tem um pouco de vergonha, ou não quer, né, fazer uma dramatização, mas fica muito divertido e os alunos prestam muita atenção quando a gente conta a história de uma forma mais colocando ênfase no que aconteceu, e sendo bem dramático, assim, faz um drama queen ali no meio da história. E com certeza isso vai aproximar muitos alunos e eles vão estar prestando atenção naquilo que a gente está passando para eles naquele momento, contando essa história para eles, né? Então, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal e comenta com a gente se você acha importante ou não se aproximar dos alunos e de que forma você faz isso. See you guys in the next video!